E aí, pessoal, vim comentar as leituras de outubro de 2022. Outubro que é o mês das crianças, e aí eu gosto sempre de tentar fazer algumas leituras temáticas, especialmente no Dia das Crianças, no Natal. Sempre que tem um tema maior, assim, por exemplo, também Dia dos Pais, eu li um livro do Kafka, enfim. E aí eu tentei separar algumas leituras de livros infantis para esse momento, né, para esse mês de outubro. Então, a maioria aqui é livro infantil. Eu comecei com o Mary Poppins, da P.L. Travers. Eu não tinha lido nada sobre Mary Poppins, eu só conheci o filme da Disney, que por sinal, assim, eu não amava mais do que tudo. Eu não entendia por que que essa uh, babá tão antipática, ela era tão amada, assim. Bom, você vai entendendo que tem a ver com o caráter lúdico e de fantasia que ela proporciona, mas assim, ela é muito antipática. E a personagem do livro é mais antipática do que a do filme. Mas enfim, gostei, até leria outros se tivessem em português, porque na verdade são 8 livros. Se eu não estou enganado, a quantidade é essa, mas aqui no Brasil eu só vi tradução para o primeiro e para o segundo. O segundo está aqui na frente, que eu vou comentar mais na frente. Bom, mas não vi. Então eu até leria, mas eu confesso que. Bom, quando chegar no segundo eu comento, porque ele é meio repetitivo, mas enfim. Aí depois eu li Como Nasceram as Estrelas, 12 Lendas Brasileiras, da Clarice Lispector, que é um livrinho que bem super curto, os textos, bom, é um texto para cada mês do ano, então é uma lenda brasileira, e aí tem Saci Pererê, enfim, tem as lendas bem tradicionais do nosso folclore e tudo mais, e o último é de Natal. Então, bom, eu adoro Clarice escrevendo para criança, porque é uma coisa meio assim de ela não subestimar a criança, tratá-la não exatamente como adulto, mas entendendo que ela também tem uma capacidade intelectiva e, enfim, que permite que ela acompanhe ali as coisas, né? Que você não precisa se infantilizar para falar com ela. E eu acho isso interessante na Clarice. E aí eu reli o Amoras, do Emicida, que é um livrinho que você lê assim em menos de 5 minutos. Ele é muito rápido, mas ele realmente é um livro para criança e ele tem uma mensagem muito bonitinha. Então, super recomendo. A primeira vez eu li no Kindle, mas eu confesso que as ilustrações são lindas, então vale a pena você ter o livro. O Emicida tem outros livros infantis nessa mesma padronagem, assim, mas eu não li nada além de Amoras. E, bom, se tirar pelo Amoras, eu já acho que vão ser bons livros. Depois eu reli também A Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, que está aqui nessa edição, no volume 1 do box da Nova Fronteira. Eu já li A Arca de Noé no livrinho ilustrado, que eu até prefiro, mas como eu estou lendo a obra completa do Vinícius aqui nesse box, eu decidi ler A Arca de Noé nele. Então, assim, é super clássico esse livro, tem a música lá da casa, muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Sai desse livro e os poemas desse livro, eles viraram CDs de MPB, assim, cantados por intérpretes da MPB. Eu conheço pelo menos 2 álbuns chamados de Arca de Noé, que são desses poemas do Vinícius. Então, vale a pena dar uma ouvida nesses álbuns que tem, inclusive, no Spotify. Depois, eu tinha guardado esses livrinhos que eu recebi da própria autora, da Solange Rebuzzi, ou Rebuzzi, não sei exatamente qual é o certo. Ela tinha me enviado e eu guardei para outubro para poder ler no mês das crianças. E aí são eles: Dona Tartaruga e o Sapo Sapeca, Formigueiro em Festa e A Coruja e o Fogo. Então, assim, são livretos mesmo, assim, tipo, a impressão é super simples, mas eles têm esses desenhozinhos que deixam o texto super lúdico, tem algum deles que tem umas atividades no final, e aí ela escreve os poemas de uma forma não muito tradicional, e isso é interessante porque dá um certo movimento pro poema, assim, torna ele dinâmico até para criança, né? Assim, o que eu mais gostei desses, inclusive, em relação a isso, é esse das formigas, porque dá uma sensação de que são formigas reais em cima do papel e tudo mais, e eu acho isso bem interessante. Então, a Solange foi uma autora que eu conheci lendo um livro de poemas, e aí eu comentei o livro dela no Instagram, ela falou comigo, me mandou outro livro dela, me mandou esses aqui, enfim, uma fofa, super atenciosa, e eu pretendo ler outras coisas dela, que não sejam só da literatura infantil, e esse livro que eu li, né? Como ela me mandou outro, eu vou poder continuar as leituras da obra dela. Ela é psicanalista também, foi isso que me chamou a atenção e que me despertou interesse.
E aí eu li A Volta de Mary Poppins. E aí, bom, esse segundo, ele segue o mesmo modelo do primeiro, assim, de acontecimentos que são repetitivos mesmo, do tipo, tem a criança que acorda um dia e ela tá super mal criada, super danada, aí, tipo, no livro é o menino, no outro é a menina, mas a mesma proposta, e aí os capítulos, eles se repetem nesse sentido, assim, alguns acontecimentos, eles voltam a acontecer de uma forma diferente, mas é a mesma sequência narrativa, digamos assim. E aí temos a Mary Poppins, os amigos dela, algum parente dela que faz alguma coisa, do tipo ficar de cabeça para baixo em um dia da semana, enfim. Gente, assim, realmente são livros infantis, né? Então não tenho muito o que criticar nesse sentido. Mas, e a criança gosta, né, dessa coisa repetitiva e as coisas acontecendo do mesmo jeito. Então eu acho que isso tem a ver com isso e que deve ser interessante para a criança. Mas para adultos, assim, como eu disse, assim, eu até tenho vontade de continuar os livros, mas eu também acho que eu talvez não aguentasse, porque se 8 livros sobre a Mary Poppins forem desse jeito, se repetindo, seria um saco, porque o segundo já foi um pouco. E ela é muito antipática, eu não consigo me conformar com isso, assim, tipo, eu não consigo comprar ela como um personagem que me cative, porque eu não consigo me sentir cativado por ela, e é isso. E aí, por fim, o último livro que eu li esse mês foi As Brumas, no mês de outubro, né? Foi As Brumas de Avalon, volume 4, O Prisioneiro da Árvore. E aí, com esse livro, se encerra esse livro maior que se chama As Brumas de Avalon, né, que foi dividido em 4 volumes, mas originalmente ele é um livro só. Depois a autora escreveu, ou antes, eu nem sei, outros livros que, bom, aqui, na forma como estão sendo traduzidas aqui, eles saem como ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 de Avalon. E aí é como se esse fosse o primeiro, assim. Pelo menos tem esse volume grandão com os 4 volumes. Aí depois tem o livro 2, tem o livro 3, enfim. E por aí vai. Eu pretendo realmente continuar. Já comprei o segundo ciclo e pretendo dar continuidade o mais breve possível. Estou no projetinho de leituras de livros sobre o Rei Arthur. E comecei com As Brumas de Avalon. Já tenho outros aí engatilhados. Já tenho uma listinha dos livros que eu quero ler relacionados com a temática. E esse ciclo todo de Avalon da Marion Zimmer Bradley é algo que eu pretendo, assim, continuar até terminar. E aí esse quarto livro é o menos bom de todos, assim. A saga é incrível, maravilhosa, super recomendo. Entrou como tanto um dos livros favoritos da vida, quanto uma das melhores leituras desse ano, com certeza, porque eu gostei muito. Mas esse quarto volume em específico é o mais destoa um pouquinho dos outros, assim, não é tão bom quanto os outros, mas também é bom, encerra ali a história que é maravilhosa, embora não da melhor forma possível, mas enfim. Então é isso, esses foram os livros lidos em outubro de 2022. Volto aqui no mês que vem para comentar as leituras feitas em novembro, que eu estou achando e desconfiando que não vão ser muitas, porque eu estou com pouco tempo para ler, e mesmo no mês de outubro eu consegui ler muito porque eram livros infantis, então era mais fácil de ler, eram livros super curtos, mas enfim, vamos ver o que é que me aguarda aí para eu comentar em dezembro, referente a novembro. É isso. Até mês que vem.